Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos, de Matemática, Modelagem, com Teoria de Controle Servo Mecanismo. Bom, na aula anterior nós vimos alguns conceitos relativos à álgebra de blocos. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos desenvolver a solução dos sistemas relativamente complexos usando uma ferramenta computacional. Por que eu digo relativamente complexos? Nós vimos no curso de modelagem que nós pegamos, por exemplo, um sistema mecânico e fazemos o seu diagrama, a sua função de transferência. O sistema elétrico e também. Os sistemas eletromecânicos, nós já vimos que é a combinação de dois sistemas. Essa combinação de múltiplos sistemas, muitas vezes é apresentado para a gente usando a álgebra de blocos. Ou seja, um sistema que me permite, uma ferramenta que me permite representar o sistema todo num único sistema, numa única representação. A partir daí, o que acontece? A solução algébrica fica relativamente complexa. Então, para que a gente possa sair fora dessa complexibilidade em termos de desenvolver polinômios, divisão de polinômios, multiplicação de polinômios, etc., usamos uma ferramenta computacional. Beleza? Não que a divisão de polinômio, a multiplicação de polinômio, etc., seja ruim. Mas para a gente, em termos de desenvolvedores de projeto, é perda de tempo. Já que tem uma ferramenta e nós vamos estudá-la hoje. Bom, primeiro vamos recordar algumas coisas. A função de transferência que nós temos estudado, ela corresponde ao quê? A redução do diagrama, por exemplo, de um diagrama de blocos complexo numa única função. E essa função corresponde a uma função na sua forma racional, ou seja, a função de transferência ela é a relação da saída dividido pela entrada. Essa saída e essa entrada nós podemos interpretá-la como sendo dois polinômios. Então eu tenho um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. Agora, na álgebra, nós temos que recordar que um polinômio qualquer, quando falamos polinômio, ele é um polinômio completo, ou seja, ele tem a seguinte constituição: an, ou seja, uma constante, que multiplica x elevado a n mais reticências, ou seja, qualquer número, mais a2, x elevado ao quadrado, mais a1, x elevado à primeira, mais a0, x elevado a zero. Lembrando que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por isso que, geralmente, o polinômio completo tem uma constante sem o termo literal como último elemento. Bom, e como é que fica, então, a sua constituição no nosso caso? Um exemplo, nós temos a função de transferência 3s² mais s sobre s² mais 5s mais 2. Nós queremos escrever isso na sua forma algébrica, então nós temos que identificar que eu tenho um numerador e um denominador. Vamos usar uma função, uma ferramenta compreendida num toolbox, para poder construir a nossa função de transferência. E como é que fica o nosso vetor? O nosso vetor vai ficar assim: vetor numerador, ou seja, o nosso numerador, 3s² mais 1s à primeira mais 0s ao quadrado, ou seja, não posso esquecer de completar o meu polinômio, que por sua vez vai resultar no vetor numerador 3, 1 e 0. Na álgebra, nós separamos por vírgula. No MATLAB, eu posso ou não separar por vírgula se eu quiser. Tá? Se eu usar o espaço e a vírgula é a mesma coisa. O denominador, mesma coisa. Então eu tenho o denominador s² mais 5s mais 2, que quando eu completo com os termos faltantes, eu consigo identificar o meu primeiro termo como sendo do meu vetor numerador 1, segundo termo 5, terceiro termo 2. Beleza? Bom, identificado isso, agora a gente precisa... A primeira coisa que nós fazemos quando pegamos a função é identificar esses coeficientes. Identificado isso, agora a gente precisa dar uma olhadinha nas funções. Qual é a função? Na nossa ferramenta computacional, no MATLAB, nós usamos uma função, tá? Transfer function,
para construir a função de transferência. Tá? Ela está armazenada no toolbox de sistemas de controle e a partir dela, desta função, quando eu digo função, não é matemática, é função computacional. A partir dela nós podemos construir o nosso vetor, ou seja, informar ao ferramenta computacional quais são os elementos. E como é que ficaria? Variável igual. A sintaxe é TF, Transfer Function. Entre parênteses, numerador, vírgula, denominador. Ok? Ou ainda, eu posso já incluir o vetor lá dentro. Ou seja, posso escrever desta forma. Tá? Eu, Marcos, particularmente, prefiro usar a segunda forma. Mas quando nós vamos fazer um único polinômio, uma única função de transferência, aí talvez a outra forma é mais conveniente. Nós vamos dar estudada nas duas. Bom, um detalhe que a gente não pode esquecer, nós estamos começando agora. Lembra do ponto e vírgula no final de toda a sentença? Lá do algoritmo? Aqui também é válido. Só que, o que significa o ponto e vírgula? Quando eu coloco o ponto e vírgula no final, por exemplo, dessa variável que eu induzi, que eu incrementei no meu programa, ele não plota, mas ele armazena. Quando eu não coloco, ele armazena e plota. Tá? O que é plotar? Apresentar na tela. Às vezes é conveniente, às vezes é desnecessário. Muitas vezes, se você digitar com calma, com cuidado, é desnecessário. Bom, então vamos ao nosso exemplo. Eu tenho esta função, né? Olha só, f de s igual 3s² mais s sobre s² mais 5s mais 2. Já sei que a sua forma vetorial, escrevendo apenas os seus coeficientes, será numerador 3, 1 e 0 e denominador 1, 5 e 2. Então, vejamos como nós podemos fazer isso agora usando o MATLAB, ok? Bom, então vamos agora desenvolver o nosso exemplo. Eu tenho a função f de s igual 3s² mais s sobre s² mais 5s mais 2. Então eu identifico quem é meu numerador e meu denominador e venho simplesmente e construo a minha função. Então, meu numerador será os parâmetros 3, 1 e 0. Lembrando que por que esse 0? Porque se a minha função numerador é 3s² mais s, s é coeficiente s elevado à primeira. O coeficiente s elevado a 0 não existe, portanto é 0. Depois, mesma coisa para o meu denominador. Meu denominador é 1, 5 e 2. Eu posso separar por vírgula aqui, se eu achar conveniente. Tá? 1, 5 e 2. Ele interpreta a mesma coisa, espaços ou vírgula como sendo uma coisa só. Ponto e vírgula. Enter. Ok. Construí, então, armazenei os parâmetros para numerador e denominador. E agora eu quero construir a função f. Então, f é igual transfer function, tf, abro parênteses, numerador, denominador. Pronto. Eu quero plotar, então eu não ponho ponto e vírgula, teclo enter. Pronto, está aí a nossa função plotada bonitinha. Vamos supor que eu quisesse já construir direto, que é a recomendação que eu faço para vocês. Então, eu vou apagar a tela e vou fazer já a minha função direta. Então, f é igual transfer function e eu entro com os parâmetros dentro de colchetes. Então, quer dizer, 3, 1 e 0, fecho o colchete, vírgula. Abro o colchete, entro com o denominador. Reparem que aqui, ó, ele já me dá meio que a instrução de como entrar com as funções. 1, 5 e 2. Fecho o colchete, fecho o parênteses, teclo Enter. Olha lá, gerou a nossa função bonitinha. Esta é a ideia. Que a gente consiga gerar as nossas funções com o MATLAB. E aí depois nós vamos fazer as análises deles. Beleza? Bom, agora vamos dar uma olhadinha no nosso segundo exemplo.
já olhando o diagrama de blocos. O diagrama, inclusive, lá do início do nosso vídeo. Nós temos esse diagrama, certo? Quando nós temos o diagrama de blocos e queremos desenvolver o algoritmo para desenvolver ele, nós temos que, primeiro, esse diagrama ele está representado apenas pelas funções. Então, vamos supor que eu tenho as seguintes funções. G1 de S, S mais 1 sobre S quadrado mais 3S. G2 de S, 5, uma constante, sobre S ao cubo mais 0,25S mais 2. E assim sucessivamente. Eu tenho então essas 4 funções. E eu quero achar a função de transferência que representa esse diagrama. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar então as operações que nem nós fizemos na aula passada. Ou seja, eu tenho um sistema em paralelo. No MATLAB nós usamos a função paralelo relativa aos dois sistemas. Então, sistema 1, sistema 2. Ou seja, eu tenho que entrar com esses parâmetros que, por sua vez, eu posso entrar usando já a função propriamente dita. Igual nós vamos fazer já. Depois, eu tenho, na sequência, depois que foi desenvolvido esse sistema em paralelo, eu tenho um sistema em série. Tá? Então, a instrução é séries, e aí, mesma coisa, as duas funções que estão em série. E, por último, a função principal é o resultado da realimentação. Então, a realimentação é dada pela função feedback, que corresponde à mesma instrução anterior, ou seja, feedback das funções, o resultado das funções anteriores mais h de s. Tá ok? Mas não, realimentado por h de s. Beleza? Bom, a partir disso, então o que eu preciso fazer? Eu tenho que recordar alguns conceitos. Antes de ir para o computador, para a ferramenta computacional, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar essas funções e identificar quem é numerador, quem é denominador, completar os casos que estiverem faltando para que eu possa estar com o projetinho em ordem. Então é isso que nós vamos fazer. Eu tenho a função G1, certo? Minha função G1, ela pode ser escrita como numerador e denominador, que por sua vez os vetores serão numerador 1 e 1, denominador 1, 3 e 0. Nota que aqui eu já nem coloquei a vírgula, tá? Na álgebra, habitualmente a gente coloca a vírgula. No MATLAB a gente pode ou não colocar a vírgula. Se eu colocar a vírgula, ele é a mesma coisa que colocar um espaço. A vírgula no MATLAB, quando se escreve um vetor, ele representa espaço. E o espaço é espaço propriamente dito. G2, mesma coisa, corresponde ao numerador, que por sua vez será 5. Eu não preciso colocar entre colchetes ou parênteses, nada disso. Quando é uma constante, eu simplesmente declaro 1, 0,25 e 1, o denominador. Depois, G3 será 0,4. Opa! Para o MATLAB, nós anotamos ponto. Então, 0,4 e denominador 1 e 1. O par 1 e 1. E a minha realimentação, H será 1 e 0. Nota que aqui eu já completei. Olha só, se eu tenho S no meu numerador, significa que é S elevado à primeira potência. Se eu tenho só S, eu não tenho uma constante. Isso significa dizer que o S elevado a 0, que seria igual a 1, foi multiplicado por 0. E 0 eu tenho que incrementar quando eu for digitar no meu software. Ou seja, 1 e 0, denominador 2 e 1. Porque eu tenho 2S mais 1. Ok? Bom, identificado isto, agora sim eu vou para a ferramenta computacional MATLAB e entro com esses dados como eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, então agora vamos ao exemplo 2. Nós temos esse diagrama de blocos e quando analisamos as funções, nós verificamos esses elementos. Então, quer dizer, parâmetros para numerador 1, numerador 2 e assim sucessivamente. Eu recomendo que, no caso principalmente deste,
nós construamos já usando a função transfer function. Então, nós vamos lá. G1 é igual à minha função transfer function. Entro com os parâmetros do numerador. Então, 1 e 1, fecho colchete, vírgula, abro o colchete e denominador. 1, 3 e 0. Fecho colchete, parênteses, ponto e vírgula, teclo Enter. Eu armazenei sem precisar plotar. G2, faço o mesmo procedimento. Transfer function é uma constante, então não preciso colocar dentro de colchetes. Vírgula, abro o colchete para o denominador. 1, 0.25, lembrando que a vírgula nós digitamos aqui, ponto. Enter. G3, mesmo procedimento, não muda nada. 0.5, vírgula, abre colchete, 1 e 1, fechamos colchete, parênteses, ponto e vírgula, e a função H. Transfer function, colchete, 1 e 0, não pode esquecer desse 0, apesar de na nossa função S apenas, S é de primeira potência, S elevado a 0 não está presente porque não tem uma constante. Fecho, 2 e 1, fechou, ponto e vírgula. Pronto. Agora nós podemos, olhando de novo o diagrama de blocos. O diagrama de blocos diz que eu tenho G1 e G2 em paralelo, que depois entra em série em G3. E depois eu tenho um feedback com H. Eu posso tanto fazê-los separadamente, separar em 3 sistemas, ou fazer de uma vez só. Então, eu vou primeiro fazer separado em 3 sistemas. Então, eu vou chamar de sistema 1 e eu vou colocar paralelo G1. Agora, cuidado aqui, olha, G2, reparem, ele está entrando negativamente. Então, menos G2. Tudo bem? Ponto e vírgula, porque eu não quero plotar. Pronto. Agora, vou fazer o sistema 2. Sistema 2 igual. Ele entra em série, então, séries. Eu tenho em séries o sistema 1, entrando em série com G3. Ponto e vírgula. Pronto. E aí, por último, a função propriamente dita que eu quero gerar. Então, a minha função de transferência eu chamo aí de F. E agora, o que eu quero? Eu quero colocar feedback. Eu tenho sistema 2. Olha lá, sistema 2. Entrando realimentado com H com H. Não ponho ponto e vírgula porque eu quero que gere a minha função. Então, teclo Enter. Pronto. Bonitinho. Foi perfeito. Agora, é claro que com prática, eu recomendo que vocês consigam construir essas funções de forma mais linear. Aí vai depender também de uma questão assim de prática em termos de programação. Eu vou chamar de F1. Analisem o diagrama. Se vocês perceberem, nós temos, se olharmos primeiro na sequência que nós fizemos, como se fosse de dentro para fora. Fizemos primeiro o sistema em paralelo, depois a série, depois o feedback. Para construir isso em uma forma de um algoritmo linear, então nós vamos fazer seguindo o caminho contrário, de fora para dentro. Então eu vou escrever
feedback. Agora, depois, séries. Olha só, nós estamos fazendo como se estivéssemos fazendo de fora para dentro. Paralelo. Bom, quem está em paralelo? Eu tenho G1 menos G2. Joia. Vírgula. Agora reparem, ele já mostra para mim que eu vou fazer a relação do elemento em série. Então, G3, que está em série com o meu paralelo. Fecho parênteses, vírgula. Olha lá, ele já mostrou de novo o meu feedback. Quem está no meu feedback? H. Pronto. Notem, olha só, que eu gerei a mesma função de forma muito eficiente, muito mais fácil. Esta é a ideia. A ideia de usarmos a ferramenta MATLAB para resolvermos, por exemplo, um problema como esse. Agora eu já tenho a minha função, eu posso fazer as diferentes simulações que nós veremos nas próximas aulas. Beleza? Bom, joia! Terminamos o que foi proposto para a nossa aula de hoje. Recomendo que vocês deem uma olhada em alguns exercícios, peguem uma boa literatura. Eu já tenho falado para vocês usarem o Ogata ou usarem o Nise. O ideal é até inclusive combinar os dois, que são dois bons livros excelentes, tá? Mas peguem uma boa literatura para se aprofundar um pouco mais, para testar o que nós discutimos hoje, tá? Na próxima aula nós vamos começar a fazer a análise das funções. Então nós vamos pegar uma função, uma função de transferência como essa, f de s igual a 1 sobre s quadrado mais 0,5s mais 1, e nós vamos analisar o comportamento delas. Então, ou seja, nós vamos ver que tipo de função que é e quais são os dados que a gente consegue extrair delas, ok? Bom, de qualquer forma, professor, eu estou com dificuldade ainda em modelagem. Dê uma olhada nos exercícios, nos vídeos de modelagem que nós postamos anteriormente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou pelos comentários do próprio vídeo, ou no meu website, que eu vou colocar aqui embaixo o endereço. Então vocês podem mandar um e-mail questionando alguma coisa e a gente pode ir trabalhando junto. Ok? Joia? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.